Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Graça e paz, amém? Amém. Que nessa noite a gente possa estar rendido ao Senhor. Que nessa noite a gente possa estar com os nossos corações abertos. E ontem a gente falou um pouquinho sobre isso. A gente teve o culto dos jovens aqui ontem. A gente falou sobre uma adoração verdadeira, né? É uma adoração que a gente flui, que o nosso coração flua, né? E que Deus receba isso no altar dele. Um coração de humildade rendido ao Senhor. Adoração é isso. Adoração, a primeira vez que ela é mencionada na Bíblia é quando Abraão, ele vai adorar sacrificando o filho dele. E a gente muitas vezes acha que a adoração ela se enquadra somente ao louvor, e não. A adoração é muito mais que isso, e que hoje possa ser uma noite de adoração, uma noite que a gente esteja rendido aos pés de Jesus, entendendo tudo aquilo que Ele tem para a gente. Nós aprendemos hoje também que nós somos discípulos, e na palavra de Deus, Jesus fala para nós irmos, né, e fazei discípulos de todas as nações. E o que nós temos feito enquanto adoradores? Nós temos sido adoradores que servem ao Pai em espírito e em verdade, assim como Ele fala, e tem obedecido Ele, indo pelo mundo e fazendo discípulos. Eu acho que quando a gente adora o Senhor, a resposta disso é a gente fazer discípulo. A resposta disso é a gente servir a nossa comunidade. A resposta disso é a gente ser luz na nossa casa, na nossa escola, na nossa faculdade. Lá em 2 Timóteo 2:2 fala assim: você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora ensine as pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. E aqui Paulo está falando a Timóteo: Timóteo, aquilo que você aprendeu de mim, vá, ensine a outras pessoas, a homens confiáveis, a homens fiéis, e esses vão ensinar a outros. E nós temos feito isso como igreja do Senhor, como adoradores que adoram o Pai, Espírito e verdade, como discípulos de Cristo. Nós temos sido fiéis nisso. Nós temos sido homens e mulheres fiéis que passam e testemunham do amor de Deus, dessa adoração que flui, que é um bom perfume, que a gente exala isso. Deus, quando Ele nos chama, Ele derrama sobre nós um perfume. Esse aroma, ele é notável. As pessoas percebem isso. As pessoas chegam na gente: você pode orar por mim? E a gente nem falou para ela que a gente era cristão, mas isso é natural, é uma essência que flui de Deus a nós e que flui de nós a homens fiéis, e que esses homens fiéis vão transmitir a outras pessoas. Eu te convido a fechar os olhos nesse momento, e que nesse momento a gente possa refletir se durante a semana a gente tem adorado ao Senhor com as nossas atitudes, a gente tem sido luz no nosso trabalho, nós temos sido discípulos de Cristo, a gente tem entendido realmente o que é ser um homem e uma mulher fiel. Deus, nós queremos entender mais de Ti, Jesus. Nós queremos abrir, Deus, nosso coração, nosso entendimento, os nossos olhos, ó Pai, nossos ouvidos, Jesus. Fala conosco essa noite, ó Deus. Transmita a Sua verdade a nós, ó Deus. E que nós, como homens fiéis, ó Deus, possamos transmitir, ó Deus, sendo testemunhas da Tua palavra, Deus, sendo peregrinos, ó Deus, que por mais que não sejamos daqui dessa terra, Deus, o Senhor nos chamou por um propósito maior, ó Deus. Que a nossa vida adore o Senhor, ó Deus. Que nosso cotidiano adore ao Senhor, Deus. Que nosso dia a dia, Deus, transmita algo muito maior, ó Deus, do que apenas uma boa ação ou apenas um benefício a alguém, Deus. Que isso seja uma resposta, sim, a um adorador fiel, Deus, mas que as pessoas enxerguem Jesus na gente. Que em todas essas boas ações, ó Deus, que nós passamos a fazer, que ali esteja Jesus, ó Pai. Que a gente possa ter essa essência, Deus, essa essência da adoração. Receba a nossa adoração, Deus, nesse momento, Deus. Receba os nossos corações, ó Deus, contritos e rendidos ao Senhor, ó Pai. Entender esse momento que temos aqui, ó Deus, de adoração a Ti, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por essa casa, por essa igreja. Nós agradecemos, ó Pai, pelas pessoas que estão ao nosso redor, ó Deus.
porque são corações de adoradores, ó Deus, e nós juntos queremos adorar o Senhor, Deus, em unidade, Pai. Que a gente possa, Deus, responder, ó Deus, agradecendo o Senhor, ó Pai, com a nossa adoração, Deus. Receba, Pai, receba no Teu altar, ó Deus, o nosso coração, as nossas lágrimas, o nosso joelho no chão, as nossas orações. Que essa noite, ó Deus, a gente possa estar de coração aberto para receber tudo aquilo que vem do Teu altar, Pai, como um bom perfume. Amém. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar o teu coração. Convida a ficar de pé em Jesus. Mais Vamos que louvar o Senhor uma com força, canção eu te darei, o nosso louvor, nosso pois coração. apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, oh, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência
Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Ao Deus que me deu tudo, eu dou meu coração. O perfume mais caro derramo aos seus pés. Seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Seja adorado, seja adorado através de mim. Eu te entrego toda a minha devoção. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Jesus, receba o melhor que eu posso dar. Receba a mais intensa adoração, que suba a ti um bom perfume. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado. Receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo
eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Isso, a igreja. Jesus. Jesus. Mais uma vez. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho ao chão. Ao chão. Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Cadê as sombras que nos seguiam? Quebrou o cristal do nosso orgulho. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se
gente projetou, importa que Ele seja o único Senhor. E veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. Quem não louvará? Quem não temerá o Rei? Importa que Ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Importa que Ele cresça, maior que toda sombra que a gente projetou. Importa que Ele seja o único Senhor. Santo Deus, louvado seja o teu nome, Deus, nas alturas. Importa que o Senhor cresça, Deus, em nossas vidas. Importa que o Senhor seja, Deus, nas nossas vidas, Pai. Continue, Pai, trabalhando em nossos corações, Deus, trabalhando em nosso ser, Deus, o teu caráter em nós, Pai. Quem não te louvará, Senhor dos exércitos, Rei dos reis? Quem não temerá o Senhor? O Senhor é grande, Pai, o Senhor é Criador dos céus e da terra, o Senhor é Criador de todos nós, o Senhor nos formou. Nos ajude, Pai, a entender, Deus, a tua soberania, Pai, sobre as nossas vidas. Nos ajude a entender que é o Senhor que tem que crescer e nós diminuamos, Senhor. É o Senhor, Deus, é sempre a tua vontade melhor e maior do que a nossa, Deus. Em nome do Senhor Jesus, Pai, alcance a vida dos nossos irmãos, alcance a vida, Senhor, do teu povo aqui, Pai. Seja o Senhor na vida deles, seja o Senhor nas nossas vidas, Deus. Possamos buscar em Ti sempre, Senhor, a Tua vontade, Deus. Possamos buscar em Ti respostas. Respostas, Deus, para tudo aquilo que nós tenhamos dúvidas, Senhor. Ministre, Deus, a cada coração, com todo o poder, Deus, e autoridade, com toda a ousadia, Senhor, em cada coração. Assim como João Batista clamou no deserto, importa que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir, Deus. Que a Tua vontade, Senhor, se cumpra. Que a Tua vontade se cumpra, Deus, na vida do meu irmão.
Coloque a mão no teu coração, meu irmão, neste momento. Santo Deus Todo-Poderoso, Pai, cumpra, Deus, a tua vontade, cumpra, Deus, a tua promessa, Deus, na vida do meu irmão, Senhor. Todos os planos, Deus, que o Senhor tem para a vida dele, seja cumprido, Senhor. Que o Senhor cresça, Deus, através da vida do meu irmão, e que ele seja reflexo da tua glória, Senhor. Que ele seja, Pai, a tua palavra, Senhor, ambulante, Deus. Que a tua glória seja vista através da vida do meu irmão, Senhor, nessa noite. Cumpra, Deus, os teus planos. Tudo aquilo que o Senhor começou na vida dele, o Senhor há de terminar em nome de Jesus. Se faça, Deus, se faça presente, Pai. Se faça crescente na vida dele, Senhor. Que seja o Senhor. E que aquela paz, Deus, nós rogamos agora, a paz que excede todo o entendimento, Senhor. Não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que excede todo entendimento, seja derramada sobre a tua igreja neste momento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, em nome de Jesus, amém. Cristo. O Senhor está nesse lugar esperando a tua adoração. Hoje não é apenas mais um domingo. Hoje é o dia que você vai oferecer o melhor para Jesus.
para o nosso Deus. face do meu amado. Adore, adore. Ah, Adore Deus, o seu melhor. era o dia em que a alegria enfim será completa. Quem é como tu, Jesus? Não há ninguém igual a ti, que é manso e humilde assim. Não há ninguém além de ti. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Admirável, tão sublime, glorioso. A tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia em que a alegria enfim será completa. Ah, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia
cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Igreja, eu coloquei os meus olhos, nada mais me satisfaz. Cante mais alto, uma vez, os meus olhos em ti, oh, uma vez, oh Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, por tua presença aqui nesse lugar, Jesus. Obrigado por cada vida que aqui está, Jesus. Mais uma vez. Cante, meus irmãos. Os meus olhos em ti, Oh, Jesus. nada mais me satisfaz. E uma vez Obrigado, que eu Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito aqui coloquei nesse lugar, Jesus os Cristo. meus olhos em ti, Obrigado por tua presença aqui nesse lugar, Senhor nada Deus. mais me Falando com cada um de nós, Pai. O Senhor ainda tem muito a falar conosco, Pai. E uma vez que eu coloquei Nós possamos sair daqui cheios, Pai, da tua meus presença, Pai. olhos em ti, Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor Deus. nada mais me satisfaz. Que o Senhor continue, Pai, a falar conosco, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Uma Pai. vez que eu coloquei Aleluia, Jesus. os meus Aleluia, olhos em ti, nada mais me satisfaz. Amém. Pode se colocar no seu lugar, em nome de Jesus. Deus, que bom estar na presença de Deus, né, meus irmãos? Que maravilhoso é poder adorar esse nosso Deus, tão grande, tão imenso, mas um Deus que nos ama incondicionalmente. E ontem eu estava no aniversário e a gente estava falando algumas coisas sobre Deus, né? Tava a Mia, o Fábio, minha esposa. E aí a gente começou a falar das coisas que Deus faz. Como Deus faz milagres, meus irmãos.
E a gente foi contando um caso. Aí eu contei um caso, a Lê contou outro, aí a Milena lembrou de um, já contou, eu já atravessei, a Milena já contei outro, aí o Fábio já contou. E a gente se viu ali adorando a Deus, reconhecendo o quanto Deus é poderoso, o quanto Ele nos ama. E por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque você imagina, quem já provou do que é bom aqui? Voltou a querer o que é ruim? Imagina Jesus no seu trono de glória, falando: eu vou descer, vou me fazer homem e vou me entregar por causa desses irmãos aqui da Igreja Batista do Bom Retiro. E aí eu estava pensando ali, eu falei: meu, o que seria hoje eu ter que abrir mão? O que eu teria que abrir mão para tentar, nem tentar, mas pensar nesse ato que Jesus fez? E aí eu falei: talvez seria pregar o Evangelho, pegar minha esposa, largarmos tudo e pregar o Evangelho lá para os ribeirinhos, onde o Fel e o Henrique vão numa viagem missionária. E por que eu estou falando isso? Porque quem me conhece sabe que eu detesto inseto. Eu não fico no lugar onde tem inseto, bicho. Eu não fico. E quando o Fel me fez o convite, eu falei: meu, não sei, vou pensar. Acho que eu não vou por conta dos insetos. Talvez seria isso. O meu sacrifício talvez seria pregar o Evangelho lá para os ribeirinhos, ficar 10 dias no meio de tanto inseto, de bicho, meu Deus do céu. Mas é uma forma de adoração. Adoração é sacrifício, meus irmãos. Adoração não é cantar bonitinho, como essas duas meninas cantam, como o Gui cantou. Adoração é entrega, é vida no altar de Deus. E nesse momento nós vamos dizimar e ofertar, reconhecendo que Deus nos deu 100%, e Ele só pede 10% de nós, meus irmãos. Eu não me imagino a minha vida sem Jesus Cristo. O quanto Deus fez por mim nessa trajetória de anos. Será que eu teria tudo o que eu tenho hoje se não fosse Jesus Cristo? E o dízimo, meus irmãos, é uma forma de adoração. A nossa oferta é uma forma de adoração. Adore o Senhor através do seu dízimo e da sua oferta. Deus abençoe. Amém? Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Eu sou do mundo, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu
te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insistiu, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que eu te pertenço, Deus.
falamos no domingo passado sobre o poder da oração. Como é poderoso quando nós nos curvamos diante de Deus, ou quando nós temos um relacionamento com Deus e conversamos com Ele de uma forma íntima e de uma forma pessoal. Quando nós nos colocamos diante dEle e dizemos para Ele o que nós desejamos. Só que muitas vezes as nossas orações parecem não ser atendidas. E vindo nessa linha do poder da oração, eu gostaria de falar com os irmãos sobre o que Deus colocou no meu coração, para que a igreja pudesse receber da boa semente. Porque quando eu falo do que Deus colocou no meu coração, para que a igreja possa receber dessa boa semente, é algo que Deus está trabalhando e Ele está germinando através das nossas vidas. As nossas vidas é um testemunho para o que Deus quer fazer e como Deus quer fazer. Claro, nós lemos os textos bíblicos e às vezes nós ficamos olhando para ele pensando, Deus fez aquilo naquele tempo, mas é praticamente impossível Deus fazer hoje. E aí quando nós olhamos, vemos os nossos testemunhos, como o Feco bem colocou aqui, e nós compartilhamos os nossos testemunhos, é nítido, é claro olhar e perceber que Deus continua fazendo e que Deus continua atuando. Eu estava arrumando algumas coisas em casa e eu abri uma pasta e nessa pasta tinha algo escrito lá. E estava escrito assim, Projeto Esdras, Edificando Lares. Projetos Esdras, Edificando Lares foi um projeto que rolou aqui na igreja no ano de 2006, 2007. O Cícero, ele nos colocava em uma sala e ele nos ensinava a pregar a palavra de Deus. Ele dava um texto bíblico e embaixo nós tínhamos que ir colocando à mão o que nós tínhamos encontrado daquele texto. E eu lembro que a primeira folhinha que nós recebemos, e está lá, é do livro de Mateus, capítulo 4, a tentação de Jesus. E nós tínhamos que criar um esboço sobre a tentação no deserto. E aí eu criei o esboço, a Ludmila criou o esboço, todo mundo criou o esboço, e nós íamos nos lares. Um lar de cada vez. Era perguntado, qual casa deseja receber o projeto Esdras? Os irmãos levantavam as mãos e nós íamos nessas casas. E cada um tinha a oportunidade do quê? De pregar a palavra de Deus. Eu era um recém-convertido, tinha 4 anos na fé. E ali a gente podia falar um pouco do que Deus estava fazendo, como Deus estava fazendo. E eu lembro que o que mais me impactou foi o segundo sermão, a segunda folhinha. Ela falava sobre algo poderoso que Deus estava fazendo. Foi sobre um homem que precisava de uma solução para a vida dele e clamou ao Senhor. E ele, através do seu clamor, conseguiu mover o coração de Deus em direção a ele. E aí eu estava pensando sobre o poder da oração e pensando que muitas vezes nós fazemos uma oração e temos a ideia de que não estamos sendo respondidos. Mas a nossa oração, ela é poderosa. Como o clamor que nós levantamos é poderoso. Eu estava ali na minha adoração. E quando começou o culto, eu olhei para a igreja, só tinha alguns bancos, mas em minha adoração ali, eu senti essa igreja cheia, eu senti essa igreja lotada, eu senti a voz, a adoração das pessoas, e eu comecei a chorar diante do Senhor. E como é lindo ver os nossos jovens, os nossos adolescentes crescendo, espiritualmente, crescendo em adoração. Eles não só cantaram, eles adoraram. E sentir essa adoração me fez sentir orgulho de quem nós somos e do que nós estamos produzindo para o reino de Deus. E como nós estamos produzindo. O texto que eu gostaria de ler está lá no livro de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 35. Aqui conta-se a história da cura de um cego de Jericó. E eu olhando para essa história e lendo ela, eu falei, esse cego sou eu. Sim, eu, pastor Fernando.
em 2025. Eu falei, cara, isso aqui sou eu. Porque às vezes nós temos uma ideia que por entregar a nossa vida a Jesus, por caminhar com Jesus, nós estamos vendo tudo. Nós já somos verdadeiros adoradores, que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Mas lendo ela, eu consigo enxergar um homem que está à beira do caminho. E muitas vezes, diante de Deus, pedindo esmola. Diante de quem Deus é e do que Ele pode fazer. A leitura diz assim, ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ele ficasse quieto. Mas ele gritava ainda mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou a ele, o que você quer que eu lhe faça? Ele respondeu, Senhor, eu quero ver. Jesus lhe disse, recupere a visão. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão. E seguia Jesus, o glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores ao Senhor. Deus, nesse momento, nós queremos orar a Ti, Pai. Muito obrigado pelo culto de hoje, muito obrigado por este momento de adoração, Pai. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos e do que nós pensamos. Que em nome do Senhor Jesus, o Senhor possa continuar falando conosco. Fale comigo, fale com o Teu povo, Pai. E que a cada dia, Deus eterno, nós possamos sentir a glória do Senhor, a voz do Senhor falando aos nossos corações. É em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Quando eu olho esse texto, eu me faço uma pergunta. E eu me faço uma pergunta porque quando Jesus pede para trazer o cego, ele faz uma pergunta àquele homem. A pergunta é, o que você quer que eu te faça? Eu olho isso e penso assim, mas que pergunta idiota. Como Jesus foi capaz de fazer uma pergunta tão idiota? Porque olhando um cego gritando, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim, me parece muito claro o que aquele cego quer, sim ou não? Não é verdade? Me parece muito claro. Por exemplo, se você se apresentar a mim com um problema, jamais eu vou te perguntar o que você quer que aconteça. A minha pergunta vai ser, vamos resolver o problema juntos? Ou você está disposto a resolver esse problema? Porque, com clareza, eu vou querer agir em cima do seu problema. E resolver o seu problema. Só que eu não tenho a sabedoria de Jesus. Jesus é um cara diferenciado. Quando ele faz a pergunta, o que queres que eu te faça? É muito nítido, é claro, é perceptível que ele não está olhando para o problema daquele homem. Ele está olhando para a vida daquele homem. Ele está olhando para a alma daquele homem. E muitas vezes nós não somos assim. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, a Cá, e foi uma conversa muito boa, choramos juntos, foi muito bom, não é verdade? Não foi? E ela falou algo que tocou muito o meu coração. Ela disse assim, essa igreja, ela está vendo. Eu estou vindo aqui nessa igreja porque ela está vendo essa comunidade. E eu fiquei pensando assim, como assim a igreja está vendo a comunidade? E quando a gente continuou a nossa conversa, ela disse assim, eu vejo muitas igrejas cheias, eu visitei algumas igrejas, eu vejo muitas igrejas cheias, lotadas. Mas essas igrejas tocam a vida das pessoas que estão lá dentro. Então tem pessoas que vêm da Zona Leste, tem pessoas que vêm da Zona Sul,
E essas vidas são tocadas lá dentro. Só que essa igreja, a IBOR, ela está vendo esta comunidade. E essa igreja está tocando esta comunidade. Através do balé, através do jiu-jitsu, através dos cultos. E aí eu olhei e falei, uau. Porque, sinceramente, às vezes nós que já estamos na IBOR, não conseguimos ver isso. Não é verdade? Sim ou não? A gente não consegue olhar, ter esse olhar. E aí, por isso que eu falei que eu me senti esse homem. Porque eu falei, não é possível, eu estou cego. Eu estou cego. E, é claro, muitas vezes nós saímos das nossas casas e estamos na igreja, e nós saímos dos nossos lares para estar aqui, porque a gente quer que algo aconteça. Você saiu da sua casa hoje, porque você veio buscar algo aqui. Você não saiu da sua casa e veio para cá porque, quero ir para o culto. Alguma coisa você quer que aconteça. Alguma coisa você quer que seja ministrada ao seu coração. De alguma forma você quer que esse Deus fale com você, sim ou não? Não é verdade? É isso que nós esperamos. E quando Deus fala com a gente sai daqui e fala, o culto foi uma bênção. Não é assim? É assim que acontece. Só que esse homem estava à beira do caminho, jogado. E quantas vezes em nossas vidas nós nos sentimos assim, à beira do caminho? Parece que ninguém está olhando para nós. Nós estamos em uma igreja, nós estamos em nossas famílias, nós estamos em nossos trabalhos, nós estamos em nossas escolas, em nossas faculdades, mas às vezes nós nos sentimos como este homem, como o cego de Jericó, à beira do caminho. Tendo a sensação de que ninguém está olhando para nós. Ignorados e desprezados pela multidão que passa apressada. E às vezes nós somos essa multidão, focada no nosso próprio destino. E essa palavra, ela vem nos ensinar que por mais que estejamos sentados em nossa cegueira, seja ela física, emocional ou espiritual, nós estamos de alguma forma ouvindo um barulho, ouvindo uma adoração que sai do trono de Deus e vai direto aos nossos ouvidos. Dizendo, importa que ele cresça. Dizendo, ei, acorda. Dizendo, receba a visão. Quantos cultos nós já vivemos e quantos louvores ou quantos sermões nós já ouvimos. Mas lá no íntimo, às vezes nós não conseguimos participar plenamente daquilo que Deus está fazendo aqui na terra. Ouvimos o barulho das nossas vidas passarem, sem ao menos participar dessas vidas. Estava com os jovens hoje, lá, dando uma aula para eles, num livro muito bacana, e aí eu disse para eles o seguinte, quem aqui trabalha? Alguns levantaram a mão, quem aqui estuda? E eu falei assim, você não precisa do seu trabalho, você não precisa da sua escola. E aí automaticamente o Matheus Arraes falou, não ouve ele, vocês precisam da escola e do seu trabalho, vocês precisam. E essa é muitas vezes a nossa atitude. Quem aqui trabalha, levanta a mão. Você não precisa do seu trabalho. Você não precisa do que você recebe lá. E muitas vezes na nossa visão, nós pensamos assim, precisamos, sim ou não? Não é? E por que vocês precisam? Por que você precisa, Fê? Porque precisa sustentar a sua família. Mas nós dizemos, é o Senhor que nos sustenta. Mas se é o Senhor que nos sustenta, então como eu tenho essa dependência? Pelo meu trabalho e pelo meu sustento. Perceba o chamado de Deus para nós. É para que nós possamos abrir os nossos olhos e perceber que nós não precisamos do nosso trabalho, nós não precisamos do dinheiro que nós recebemos. A grande verdade é que as nossas empresas precisam de cada um de nós. Há uma diferença. Há uma diferença de visão. Aquele lugar que você trabalha precisa de você, porque você lá, você será o sal e a luz daquele lugar. Entenderam? O chamado de Deus para nós é que nós possamos ser embaixadores e representantes de Deus aonde quer que nós venhamos a estar.
Sabendo disso, a minha empresa precisa de mim. A minha escola precisa de mim. A faculdade Uninove do curso de psicologia precisa da minha presença. Então, quando eu vou para a minha faculdade, eu penso assim, hoje eu vou para a minha faculdade, porque eles precisam de mim. É diferente. Faz esse experimento. Nunca mais você vai falar, sextou. Muito pelo contrário, você vai falar, segundou. Entendeu? Porque o desejo do seu coração vai ser estar lá no seu trabalho. Para quê? Para que você seja um representante da glória de Deus. Mas para isso, você precisa ter os seus olhos abertos. Eu lembro lá na Fast Shop que toda segunda-feira eu mandava um e-mail que se chamava Doce Segunda. Eu já contei isso aqui. E aí, o título do e-mail era Segundou. E aí eu falava, como o dia de hoje, nós teremos uma doce segunda. E eu dava ali, por exemplo, coloque em prática os seus talentos. E aí do meu bolso eu comprava aqueles talentos pequenininhos, sabe? E eu distribuía para a minha equipe. 83 pessoas. E imagina o meu funcionário quando chegava lá. Pegava aquele talento, recebia aquele e-mail, ele passava na minha mesa e falava, obrigado, chefe. Eu lembro que quando eu fui mandado embora, né, normalmente quando é mandado embora, a gestora já pega o computador ali e tal, e a Raquel falou assim, Fê, pode subir, pegar suas coisas, pode pegar tudo que tem no seu computador, não tem problema nenhum. Inclusive eu gostaria de dar uma palavra. E ela parou a operação, um call center, ela parou o call center, e ela disse, pessoal, nós não queríamos demitir o Fernando. Mas nós estamos passando por uma crise e nós não vamos continuar com ele e tal. Ela deu uma palavra e toda aquela operação aplaudiu, me abraçou. Eu chorei junto com eles. Porque naquele lugar, de alguma forma, eu era luz, eu era sal. E o Senhor te chamou para ser luz. O Senhor te chamou para ser o sal dessa terra. Então a sua empresa precisa de você. Diga, a minha empresa precisa de mim. Mas você está dizendo com fé, porque você acredita ou porque eu estou falando? Porque eu estou falando, né? Precisa, né? Você é o dono da empresa, ela precisa de você, é claro. A história que nós lemos no livro de Lucas 18, nos apresenta um homem exatamente nessa condição. Um homem sem fé, sem esperança, à beira do caminho, marginalizado, um mendigo cego, anônimo, cuja vida estava prestes a ser transformada por um encontro divino. E é isso que nós buscamos todo domingo à noite, ou nas quartas-feiras, ou quando nós abrimos a nossa Bíblia no nosso quarto. Um encontro divino. Ele estava à beira do caminho, ele estava passando pelo caminho, um lugar de passagem, mas aquele dia se tornaria o seu lugar de transformação. Talvez esta igreja sempre foi para você um lugar de jiu-jitsu, de balé, um lugar de comunhão, um lugar de renúncia. Talvez um lugar de fofoca, um lugar de intriga, facção. Porque aqui é uma igreja. Aqui tem joio e aqui tem trigo. Seria até leviano da minha parte achar que nesse lugar nós só temos trigo. Conversando com a Camila, ela falou alguns problemas para mim. E eu falei, Camila, você vai encontrar esses problemas aqui também. Sabe por quê? Porque aqui é um lugar de pessoas. E pessoas são assim. Às vezes nós pensamos no nosso próprio umbigo. Ué, mas não se converteu? Sim, é um processo. A salvação é um processo. A santificação é um processo. Não é um comprimido que nós tomamos e pronto, estamos santificados. Tem coisas que eu preciso melhorar. Tem coisas que a minha esposa precisa melhorar. Tem coisas que os meus filhos precisam melhorar. E tem coisas que você precisa melhorar. O problema é que quando você já é bom em algo, você olha para o seu irmão e deseja que ele seja bom naquilo que você é.
Está entendendo? Sem entender as dificuldades, as deficiências dele. E por isso que Paulo vai falar, se esforcem na unidade, para que nós possamos crescer juntos. Essa história é um poderoso lembrete. É um poderoso lembrete de que há uma multidão ao nosso redor. Mas nós estamos diante de Jesus. A todo momento Jesus está passando por nós. E nós podemos levantar um clamor. Nós podemos clamar ao Senhor e dizer, Deus, haja em meu favor. Haja sobre a minha vida, cura a minha vida. Hoje vamos aprender com este homem como romper barreiras. E entender que o amor de Deus se estende além das barreiras. O encontro com Jesus é capaz de mudar tudo. Nós apenas precisamos ter a ousadia de um clamor desesperado. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus com um coração desesperado. Nós precisamos olhar para Deus com um coração desesperado. Desesperado por mudança. Desesperado por santidade. Desesperado por santificação. Desesperado por uma cura. Porque somente Ele é capaz de curar as nossas vidas. Você pode sair daqui com um remédio, tomar, passar a semana e domingo que vem voltar para buscar o seu remédio. Ou você pode sair daqui com a cura da sua alma, a cura do seu espírito, a cura das suas emoções. E até não porque uma cura física, porque Ele é capaz de fazer isso. O texto nos diz que ao ouvir que Jesus de Nazaré passava por aquele lugar, o cego começou a gritar em alta voz, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Somente Ele pode mudar a sua vida. Somente Ele pode mudar a situação e o cenário que nós estamos vivendo. Eu não posso mudar esse cenário, mas o Jesus que eu creio pode mudar. Uma grande multidão seguia Jesus, havia barulho, agitação, poeira. Para ser ouvido, aquele cego precisava clamar. E ele precisava clamar com muita força. Não um clamor tímido, mas um clamor de quem verdadeiramente deseja ser ouvido. Foi um grito que rasgou o ar, um grito de desespero, um grito de socorro, mas um grito de fé. Esse homem, ele teve fé. Ele chama Davi como filho de Davi, um título messiânico. O que ele estava dizendo diante daquela multidão é, eu creio que ele é o Cristo, e ele poderia ser apedrejado por conta disso. Aquele homem cego, sentado na poeira, enxergava muito mais do que muitos que estavam na multidão. Aquele homem, ele era cego, à beira do caminho, marginalizado. Mas ele, naquele momento, enxergava muito mais do que alguns de nós. Ele conseguia enxergar Jesus, o Mestre, o Filho de Davi, o Deus messiânico, passando por aquele lugar. Eu não tenho dúvida que Jesus está passando por aqui. Eu não tenho dúvida que o Deus onipotente, onipresente e onisciente está neste lugar. E enquanto eu estou falando aqui, Ele está sondando o seu coração. Ele está visitando a sua alma. Ele confirma algumas palavras. E outra, que você está em dúvida, Ele deixa para que você o prove. Se verdadeiramente Ele é o Filho de Deus. Mas diante dos gritos de socorro, o que a multidão fez? Aqueles que iam adiante, falavam, fica quieto, Ele não vai te ouvir. E muitas vezes a multidão representa as vozes das vidas que tentam nos desanimar a desistir. Às vezes você pensa assim, vou ligar para fulano, pedir uma palavra de fé, vou pedir uma oração. E aí você fala, não, ele vai me perguntar o que eu tenho, eu vou ter que abrir o meu problema. Às vezes as pessoas vão dizer, você está indo para a igreja, não vai mudar nada a sua vida. Você está indo para aquele lugar. As vozes são assim. Eu lembro quando eu falei para os meus amigos que eu tinha me convertido. E não foi tipo, eu me converti. Foi tipo, eu me converti. Sabe?
Que eu estou indo para a igreja. Que você na igreja? Eu não dou 3 meses para você. Eles falavam. Não dou 3 meses para você. Outros falaram assim, não dou 1 semana. Porque é assim, as vozes da multidão, ela é assim. Ela tenta a todos os momentos nos encorajar. Eu não estou falando só de igreja. Se você falar assim, estou pensando em trocar de carro. Às vezes as vozes vai ser, mas você tem dinheiro para isso? E dá vontade de falar, vai cuidar da sua vida. Vai olhar para sua conta. Deixa eu em paz. Talvez você, quando comprou a sua casa e você levou a sua família e as pessoas que estavam lá, às vezes chegou alguém e falou assim, mas você vai ter condições de pagar isso aqui? Você consegue sentir na voz que não há alegria, que há tristeza, que há inveja. Porque a multidão é assim, o mundo é assim. O mundo, ele nos ensina assim. Fulano morreu. É mesmo. Antes ele, vocês já sabem. Eu não preciso nem completar. Vocês já sabem. Antes ele do que eu. Às vezes as vozes da multidão são as vozes do desânimo, as vozes de pessoas que não entendem a nossa dor, ou até mesmo a nossa própria voz interior dizendo, não vale a pena, você não vai conseguir, você vai começar o curso e vai parar, Deus não vai te ouvir. Porque às vezes nós somos assim, mas o texto disse, mas ele clamava ainda mais. Então, como tem sido o seu clamor? Como você tem falado com Deus? Ele não deixou se intimidar. As histórias servem para que nós possamos olhar para ela e tirar algum tipo de lição, de ensinamento. Ele não deixou se desanimar. Ele gritava ainda mais. Como tem sido o nosso clamor? Ou será que nós estamos clamando? Quarta-feira nós estávamos aqui num culto de oração e levantamos um clamor a Deus pela sua vida. Nós pegamos aquela lista que estava lá na frente e nós fomos lendo nome a nome e clamando ao Senhor pelas suas vidas, pelos seus pedidos, porque nós sabemos o Deus que nós cremos e nós temos a convicção que daqui a pouco aquele nome que você colocou lá estará aqui. E você estará aqui dizendo, eu orei por essa pessoa e ela está aqui. Num testemunho, a minha avó que faleceu com 100 anos, a dona Nair, ela disse para mim, não desista filho, eu orei 23 anos pela sua tia Laurizete. E hoje minha tia está aqui, 23 anos de oração. Eu já teria desistido da minha tia no primeiro ano. Mas mãe é mãe. 23 anos. O que nós não fazemos pelos nossos filhos. Eu te amo, tia, porque eu sei que você vai me levar para Israel. E às vezes nós temos medo do que os outros vão pensar. E aí nós nos acomodamos em nossa cegueira espiritual. Às vezes Deus está direcionando você e fala, amplie o seu negócio, abra uma empresa. Mas a cegueira às vezes nos impede, o medo nos impede de prosseguir. Cara, faz esse curso de especialização. Faz isso. Ore pelo seu filho, ore pela sua esposa, ore pelo seu marido, ore pela sua casa, ore pela sua igreja. E às vezes nós pensamos assim, aquele lugar não tem mais jeito, minha esposa, meu marido não tem mais jeito, meu filho não tem mais jeito. Tem, saia da cegueira espiritual, meu irmão. Tem. A lição aqui é clara, nós precisamos ter ousadia para clamar ao nosso Deus. Precisamos apresentar nosso Deus com desespero, com fé, sem nos importar com o que a multidão vai dizer.
Às vezes o louvor, a adoração está saindo daqui, está fluindo do trono de Deus para a vida de vocês. E às vezes a gente não quer levantar um clamor, a gente tem vergonha de levantar a mão, a gente tem vergonha de falar um pouco mais alto, a gente tem vergonha de dar um glória a Deus, um aleluia. Porque se a gente falar glória a Deus, a multidão vai olhar, que é isso, irmã? Eu estou glorificando a Deus. Não se importe com a multidão. Mas saiba que o nosso Deus, Ele é poderoso. As suas orações precisam romper as barreiras do conformismo. Você não pode olhar para a sua vida, à beira do caminho, à marginalidade, e pensar, está bom assim. Não está bom. Nós precisamos melhorar. E nós precisamos entrar num processo de melhora contínua. Se eu estou bom esse ano, no ano que vem eu serei melhor, e no ano que vem melhor, e no ano que vem melhor. Mas caminhando perto do nosso Deus, entendendo que o Deus que dá a bênção, Ele é capaz de continuar abençoando. Olhar para dentro de si e falar, não, eu não aceito a minha condição atual. Eu não aceito que o meu casamento seja destruído, eu não aceito trancar a minha faculdade, eu não aceito as notas da escola que eu estou recebendo. É uma mudança de atitude, uma metanoia, é uma transformação. Qual é a área da sua vida que você está acomodado, ou melhor, que você está cego, que você não está conseguindo ver? Porque para clamar ao Senhor, você precisa reconhecer, eu estou cego, eu não estou conseguindo ver, eu não estou conseguindo enxergar. Talvez é a sua família, as suas finanças, a sua saúde, o seu estado espiritual, ou o seu estado emocional, eu não sei, meu irmão. Mas Deus quer fazer alguma coisa neste lugar. Deus quer fazer algo à sua vida, porque Ele sabe que através de sua vida, muitas outras vidas serão transformadas. Ele é o nosso Deus. Não deixe as vozes ao redor abafarem o que Deus pode fazer. Clame, clame, clame cada vez mais. O seu clamor precisa parar o Mestre. E a pergunta é, será que o seu clamor está parando o Mestre? Será que a sua oração move o Mestre? O verso 40, o versículo 40, diz assim, então Jesus parou. Jesus parou para este homem cego à beira do caminho, como Ele também pararia por você e por mim. Não importa quantas vezes nós clamarmos o Senhor, Ele pode parar. Ele irá parar. E como eu sei isso? Porque eu ouço os testemunhos. Eu ouço os testemunhos de que Jesus parou. Que Jesus parou e fez uma mudança de rota na vida de muitas pessoas. O clamor de um homem anônimo à beira do caminho foi mais importante do que o grito da multidão. Esse clamor deste homem fez com que Jesus mudasse por um período a sua agenda, o seu compromisso. Fez com que Jesus olhasse e dissesse, traga ele aqui. E nessa noite Jesus está neste lugar. Talvez o fato de você sair da sua casa e se colocar sentado aqui, seja para Deus um clamor. E Ele já enxerga essa atitude, e Ele está aqui. E a pergunta que Ele faz nessa noite é, o que queres que eu te faça? O que você quer que Deus faça por você? Porque eu não posso fazer nada por você. Eu gostaria de fazer. Se o problema é emocional, eu gostaria de ajudar você. Se o problema é financeiro, eu gostaria de poder ajudar você. Se o seu problema é espiritual, eu gostaria de ajudar você, mas eu não posso. Mas Ele pode. E Ele faz a pergunta, o que queres que eu te faça? Porque o que para nós parece ser óbvio, para Jesus não é. Ele não presume, Ele não julga, Ele convida. Ele olha para dentro da nossa alma, Ele nos dá um pouco de dignidade.
Ei, as pessoas não querem nada com você, por você, mas Jesus olha para dentro de nós e fala assim: agora você é o protagonista dessa história. O que você quer que eu te faça? E claro, essa resposta ela só pode partir de você. Não tem ninguém melhor para dar essa resposta senão você. Não tem ninguém melhor de olhar para Deus e falar: Senhor, eu quero isso. E esse isso, eu não sei o que é. Mas o Senhor sabe o que é. E é por isso que Ele está aqui. E é por isso que Ele para nos ouvir. E é por isso que Ele para nos escutar. Talvez você olhe para Deus e fale: Senhor, eu quero somente a sua presença e nada mais. Nada mais. Ou talvez você olhe para Deus e fale: Senhor, eu quero que os meus olhos sejam abertos. E aí quando eu penso sobre os meus olhos serem abertos, é serem abertos para o quê? Feche seus olhos neste momento. E eu falo, feche seus olhos, porque às vezes nós precisamos nos sentir cegos diante de Deus. Aquele homem, ele se sentia assim como você agora, nesse momento. Ele não tinha, talvez, a clareza física, mas ele tinha uma clareza de alma. Ele conseguia nomear a sua dor, a sua necessidade, o seu sonho, o seu pedido. E ele dá uma resposta que gera cura, porque esse homem age com fé. E quando Jesus toca e cura este homem, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquele homem pensava. O ponto ali não era somente a volta da visão. E aquele homem estava ali com um coração não para ter uma visão, para seguir os seus próprios caminhos. Mas a palavra de Deus diz que aquele homem passou a seguir Jesus. A jornada do cego de Jericó é uma jornada que é muito semelhante à nossa vida. Às vezes começa à beira do caminho ou diante de uma necessidade, uma escuridão. Mas o ponto é que nós não precisamos terminar nessa forma. E ainda hoje Deus quer trabalhar na vida de algumas pessoas que estão aqui, como Ele trabalhou com essa palavra na minha vida. Talvez você diga para Jesus nesta noite: Pai, que eu veja, eu quero ver. E eu quero orar por você. Não importa sobre o que você quer ver. Aí é com você e Deus, mas eu quero fazer essa oração. Então fique em pé no seu lugar. Não se acomode, não se sinta acuado pela multidão. O que a multidão vai dizer? Se eu ficar em pé, o que as pessoas vão falar? Mas seja como este cego. Diga a Ele: Senhor, eu quero ver. Mas diga a Ele sobre o que você quer ver. Talvez você necessita de clareza para sua casa, a sua família. E nesse momento é um momento que você pode levantar um clamor. Ou você pode orar. Mas é um momento de que você tenha uma intimidade com Deus. Tenha uma intimidade com o Mestre. Porque nesse momento você deixou de estar à beira do caminho e passou a ser o protagonista. E o mais interessante é que não importa a quantidade de pessoas que estejam em pé, Ele consegue olhar para cada coração. Ele consegue olhar para cada um de nós de uma maneira especial. E é por isso que eu amo Ele. Porque Ele consegue ver a nossa dor. E durante essa canção, que acontecerá antes dessa oração,
é o momento de você se derramar diante do Senhor e falar: Deus, eu estava cego, mas hoje eu quero ver, porque nada mais importa. Envolto em tua presença, aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, aqui quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Eu não vi, Jesus. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não ver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, nada mais, e nada mais, nada além de ti. Só quero a ti, e nada mais, nada mais, nada além de ti. Deus, nós estamos neste lugar nesta noite, Pai. E talvez este lugar seja a nossa Jericó. E estamos tendo um encontro com o Senhor, Pai. A nossa atitude de se colocar diante do Senhor e dizer: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Acredito, Senhor Deus, que o Senhor tem olhado para os nossos corações e para as nossas vidas, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, nesta noite, o Senhor possa agir de uma maneira sobrenatural sobre as nossas vidas, e que possamos ser selados pelo Teu Espírito, Pai. Talvez tenham pessoas aqui que não Te conheçam, e talvez esta atitude de gritar: Filho de Davi, tenha compaixão de mim, seja para dizer: Deus, a partir de hoje eu quero caminhar contigo. E temos irmãos também que já conhecem ao Senhor, que já entregaram as suas vidas ao Senhor, mas em algum momento da sua vida, ou em alguma área da sua vida, há uma conformidade, há uma cegueira espiritual. E nessa noite nós estamos dizendo: abra os nossos olhos, Pai. Abra os nossos olhos, porque a partir desse momento nós caminharemos com o Senhor. Como uma lição que nós aprendemos aqui da Tua palavra, Deus.
e nós iremos glorificar ao Senhor, e as pessoas que estão ao nosso redor irão dar glória a Deus por aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, Pai. Então, haja com compaixão para com as nossas vidas. Haja, Senhor Deus eterno, com ousadia e poder, Deus, e que em nome do Senhor Jesus, seja essa doença física, espiritual, emocional, que haja cura nesta noite. Nós não estamos aqui para buscar um comprimido, Pai. Nós estamos aqui para ser curados, curados fisicamente, curados emocionalmente, curados espiritualmente, ao ponto de seguir ao Senhor com alegria de coração, glorificando o Senhor e entregando a nossa vida a Ti, tendo a compreensão que nós não precisamos do mundo, mas o mundo precisa de cada um de nós, seja o lugar que nós venhamos a estar, porque nós somos filhos e filhas do grande Rei, o Senhor Jesus, o Deus soberano, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. Hoje, Deus, temos a compreensão que nada mais nos importa, que nada mais, Senhor Deus eterno, nos interessa, a não ser glorificar ao Senhor, a não ser glorificar ao Senhor e dizer: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos o Deus em quem nós cremos, e nós com fé confiamos em Ti. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, um presente, um favor imerecido. Obrigado pela Tua misericórdia, porque a Tua misericórdia, Deus, é o motivo de nós não sermos consumidos. Nós agradecemos a Ti, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus, porque somente Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Meu irmão, saia daqui dessa noite, minha irmã, saia aqui essa noite, sabendo que Deus é poderoso para fazer o que nós pedimos e até o que nós não pedimos. Foram 23 anos de oração que a minha avó fez pela minha tia. 23 anos de oração. Prove o Senhor Jesus. Saia daqui esta noite, pega um caderno e fale: eu fiquei em pé porque eu me senti cego nessa área, e eu quero ver em quanto tempo Deus vai agir. Faça prova dele, e você vai ver o Deus a quem você serve. Anota lá o dia tal, nesta noite aconteceu isso. E aí você vai ver o milagre de Deus acontecendo, e isso vai fortalecer você, porque o que Deus faz em nós é para que outras pessoas consigam enxergar. A palavra de Deus diz que esse homem, ele foi curado, sim ou não? Imediatamente este homem foi curado e seguiu Jesus, e a multidão glorificou a Deus. As nossas vidas, elas existem para que Deus, através das nossas vidas, seja exaltado e glorificado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você pode se assentar. Muito obrigado, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Agora é o momento dos nossos avisos. Eu gostei desse negócio aqui, hein? Vou falar para o Luan. É legal, cara. Deixa eu livre. Graça e paz, igreja. Vamos, como o pastor Fernando já colocou aqui essa noite, para que você que está aqui nos visitando e não sabe, nossa igreja tem projeto social de balé, jiu-jitsu. Então, se você tem interesse, procure aí o pessoal, para trazer mais perto ainda da comunidade, tá bom? Todas as quartas-feiras nós temos o nosso culto de oração às 20 horas. Ontem a Ana me disse, foi o melhor culto. Não foi, Ana? Eu falei assim, eu queria tanto ter estado na quarta, mas eu tive uma... Aí a Ana, foi o melhor culto que eu vivi nesses tempos. E louvado seja Deus, porque nós temos entendido que de quarta-feira às 20 horas, esse é o lugar também que nós devemos estar. Então não deixe de estar na próxima quarta-feira às 20 horas, para que juntos possamos clamar, e o Senhor irá passar mais uma vez para nos ouvir neste lugar. Amém? Próximo final de semana as mulheres estarão no retiro. Então, mulheres,
estaremos descansando. O Robson está dando graças a Deus. Louvado seja Deus, porque os homens estarão com os nossos filhos, amadas, para que a gente possa desfrutar do melhor do Senhor nesses tempos, né? Então, mulheres, se preparem para o que o Senhor tem preparado para as nossas vidas no próximo final de semana. E depois, no final de semana seguinte, nós temos o Revolução Radical. Se você ainda não passou pelo projeto, essa é a oportunidade que o Senhor tem dado para a sua vida. Dia 26, 27 e 28 de setembro. Ah, mas não sei, procure o pessoal, Flávio, o pastor Fernando, eles te dão aí todas as diretrizes para que você possa passar por esse projeto, trabalhar no projeto e entregar o melhor da sua vida para o Senhor, amém? E depois, dia 3, 4 e 5 de outubro, nós teremos o Retiro dos Casais. Então aí, nós temos um final de semana totalmente sendo preparado para os casais casados, onde nós temos avós aí para cuidar das crianças, mas se você não tem com quem deixar o seu filho, se ele for pequeno, nos procure, a gente vê aí o que dá para fazer, mas a ideia é que você desfrute de um fim de semana com o seu marido, com a sua esposa, de uma maneira totalmente especial. Nós teremos o preletor no final de semana será o pastor Carlos e a irmã Márcia Caramel, que esteve conosco no mês de maio falando para as mulheres, e eles têm preparado aí todo um estudo para que a gente, em pouco tempo, possa ainda criar mais laços com o nosso cônjuge, tá bom? Mês de outubro é o mês das nossas crianças, estejam orando para que a gente possa entregar também o melhor para que as nossas crianças vivam aí um mês abençoado, tá bom? Depois do culto, se você quer continuar um momento desse que é tão gostoso, passa lá na cantina, senta lá, conversa, toma um lanche e tem ainda mais um momento de comunhão na sua vida, amém? Outro nível. Amém, glória a Deus. Vamos ficar em pé para encerrar o nosso culto, adorando a Deus, louvando ao Senhor e engrandecendo o nome dEle. Obrigado pela tua presença. Tem alguém que nos visita esta noite? Tem alguém? Amém. Qual é o nome da irmã? Não entendi? Cleide. Cleide, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que os Cleide e Neia. Abracem ela aí, em nome de Jesus, em nome da Ibor, somos Ibor. Tem mais alguém? Cleide e Neia. Cleide. Ah, porque pareceu um nome, né? É verdade, não. É a Cleide, eu sei. Cleide e Neia. Mas aí eu falei, Cleide e Neia, Cleide, não é, eu sei que não é Cleide e Neia o nome dela. É a Cleide e a Neia, eu sei. Você vê como é que é a comunicação, né? Parecia um nome, né? Cleidineia Lopes do Santo. Brincadeira, gente. É isso aí. Que Deus abençoe vocês. Cleide e a Neia. Tá bom? Sejam bem-vindas e saibam que vocês serão amadas neste lugar. Tá bom? Nós estamos aqui para também orar e compartilhar do amor de Deus uns com os outros. Eu acho que isso é igreja. Não é verdade? Amém? Cara, feliz por você estar aqui. Deus abençoe sua vida, mano. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Dá a mão para essa pessoa que está ao seu lado. Vamos orar, agradecendo a Deus. Vamos orar pelas nossas mulheres. Missão para os homens. Tem homem aí? Tem homem aí? Tem. Essa semana, os homens vão orar pelas nossas mulheres. Todos os dias da semana, você vai orar 1h30 pela sua mulher. Nossa! Ariana, você viu, Léo? 2 horas, pastor. 2 horas. Não, ó, os homens... Vamos orar pelas nossas mulheres, elas vão para um retiro espiritual chamado Única, né? Porque elas são únicas, né? E nós temos que orar pelas nossas mulheres e abençoar a vida das nossas mulheres. Se nós queremos mulheres espirituais em nossas casas, nós precisamos nos tornar homens espirituais, amém? E o ano que vem nós teremos nosso encontro também, tá bom? Nós teremos nosso encontro aqui na igreja. Não posso lançar promessa, né? Às vezes você lança uma promessa. Amém. Vamos orar. Deus, nós queremos agradecer ao Senhor pelo culto de hoje, Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado pelas pessoas que aqui estão, Deus, que em nome de Jesus,
o Senhor continue abençoando as suas vidas, as suas casas, aonde eles colocarem a planta dos pés, a palma das mãos, possa haver prosperidade, Deus. Mas que também haja um reconhecimento de que o Senhor fez um milagre, que o Senhor, que é o Deus da bênção, está abençoando, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, a cada dia a glória do Senhor esteja sobre as nossas vidas, Pai. Que o Senhor nos conduza na segunda, na terça, que o Senhor nos traga de volta na quarta, para aqui num culto de adoração, de oração, clamar ao Senhor, Pai. Que em nome de Jesus, a nossa quinta e sexta e o nosso sábado seja abençoado. Abençoe as nossas mulheres que estarão viajando na sexta-feira, no sábado, e as traga de volta no domingo transformada pelo poder da Tua palavra, Pai. É o que nós pedimos a Ti, e que no domingo nós possamos nos encontrar novamente com o Senhor, neste lugar. E aí o Senhor vai fazer novas perguntas para nós, e nós estaremos aqui, Deus, para pedir, para agradecer, para aclamar, mas principalmente para dizer que nós amamos o Senhor e nada mais nos interessa a não ser continuar na Tua presença. Que o grande amor de Deus o Pai, o consolo do Espírito Santo e a presença do Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Dá um abraço para a pessoa que está ao seu lado. Ganhe 6 meses de vida.